Pois é, Glauco Faria, eu vou trazer agora aqui, que já está esperando a gente, eu estou vendo o doutor Elias Rassi, ex-secretário, ex-vereador, né, ex-presidente da Câmara em Goiânia, quadro aí histórico da esquerda lá em Goiás, na capital goiana, ex-secretário de saúde também da prefeitura de Goiânia, que está aqui com a gente. Ontem ainda ele foi mencionado aqui com a gente com o Henrique Pisolato, né, que é uma das pessoas que lidera aí a rede Lawfare Nunca Mais. E eu quero já começar dando boa noite para o Elias. Tudo bem, Elias? Boa noite, doutor. Boa noite, Henrique. Boa noite, Glauco. Prazer poder estar aqui junto com vocês. Prazer é nosso em recebê-lo, Elias. E você também foi, né? Seu currículo realmente é muito vasto, Elias. Foi também 2 vezes vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, da Abrasco, que é uma entidade muito atuante, inclusive, na discussão das políticas públicas relacionadas a essa área de saúde. Foi muito importante no período da pandemia para garantir, inclusive, o SUS 100% público, durante toda aquela discussão que existia ali no governo Temer, também no governo Bolsonaro, por conta da lei do teto, que acabava limitando, né, muitos investimentos nessa área. Queria que você falasse a respeito do que terá nessa campanha a respeito da discussão sobre saúde pública, sobre a saúde aqui no Brasil, que toda pesquisa mostra que a saúde continua ali, é sempre top 3 das preocupações das pessoas, dos eleitores aqui no Brasil. Então, eu queria que você falasse a respeito disso, né? O que esperar dessa discussão pública que nós vamos ter durante essa campanha eleitoral de 2026 na área de saúde, Elias? Olha, eu penso que o desenvolvimento e a consolidação do Sistema Único de Saúde e a pandemia, porque aquele momento da pandemia possibilitou que isso chegasse ao conhecimento e também ao carinho da população de uma maneira geral, consolidou o SUS como uma conquista do povo brasileiro, sim, como uma agenda quase inegociável. É óbvio que esse processo de consolidação do Sistema Único de Saúde no país ele tem características muito peculiares. Ou seja, a gente tem um setor, diferentemente de algumas outras regiões, em que o setor público tem uma hegemonia muito forte, como na França, como na Inglaterra. No Brasil, essa hegemonia é uma disputa par e passo com o setor privado. Mas o Sistema Único de Saúde já conseguiu demonstrar que os melhores serviços, a melhor maneira de atendimento está ali colocada. É certo que esse processo não se dá sem atropelos. As emendas parlamentares impositivas retiram recursos de investimento do setor saúde que poderiam serem utilizadas de uma maneira mais harmônica, mais planejada, acabam acontecendo de maneira esporádica, com concentração de recursos. Existe uma falta crônica de financiamento do setor saúde, já que a nossa pretensão nacional é de que o SUS, além de universal, ele faça isso com excelente qualidade e alcance a toda a população brasileira. Os recursos são insuficientes. O que se gasta no setor privado, com 20% da população brasileira, é quase 3 ou 4 vezes o que se gasta no setor público. Acho que houve um travamento aqui do doutor Elias. Deixa eu ver, ele ainda está aqui conectado. Agora acho que voltou, peraí. Voltou, doutor? Está mudo só. Pronto. Eu acho que... Perdão. Às vezes ele fica incontrolável aqui, o computador. Mas pode continuar, sem problema. Então, eu penso que o Sistema Único, a saúde como agenda eleitoral, ela mantém sua importância porque existe uma ampliação da compreensão da nossa sociedade com relação ao setor saúde, mas hoje me parece ser menos emergencial em termos de
como uma forma de desespero da população do que algumas outras áreas, mas mantém como prioridade, no meu entendimento, a sua consolidação, o aumento de financiamento. E esse governo agora, né, o governo Lula, conseguiu, na área da saúde, mostrar uma diferença muito grande, seja com a Nízia, seja agora com o atual ministro, com relação ao governo anterior. Os conflitos de concepção, de forma de atuação, são tão gritantes, eu acho que vai fazer parte da agenda eleitoral, mas com um peso muito grande para os setores mais progressistas, no meu entendimento. Perfeito. Doutor, agora eu queria entrar num assunto. Ontem aqui o seu caso acabou sendo trazido pelo Henrique Pisolato, e eu queria falar a respeito disso. Seu caso envolvendo a prática do lawfare, essa prática horrorosa de perseguição judicial, que na verdade visa uma condenação moral das pessoas e uma superprodução de processos investigatórios, de inquéritos, para poder deixar uma pessoa sem condições de se defender. O seu caso me parece que é um caso sui generis. O senhor ocupou a Secretaria de Saúde do município de Goiânia de 2011 a 2012, portanto, aí no período de um ano e pouco. 2 anos. E ao sair de lá, ocorre um fenômeno que é irreal. Aliás, você que nos ouve, preste atenção nesses dados. O doutor Elias Rassi apareceu como alvo em 1.426 processos investigativos, movidos a imensa maioria deles, pelo TCM de Goiás, que é o Tribunal de Contas dos Municípios, algo que, no período que a gente está citando, resultaria mais ou menos em 2,5 processos por dia. Nenhuma pessoa sobre a face da Terra, seja lá quem for essa pessoa e o que ela tenha feito, ela tem como figurar em 2,5 processos por dia, em nada, é impossível. Isso é uma prática descarada de lawfare. E não só é uma prática descarada, que a Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia vem auxiliando aí no processo para tentar extinguir isso, porque isso não é nada investigatório, isso é mera perseguição. É impossível se fazer justiça ou questionar o que quer que seja, ainda que alguém tenha algo para questionar da gestão do Dr. Elias. A coisa não se faz dessa forma, e muito menos num volume pornográfico como esse, de 1.426 ações. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho de onde surgiu isso e como essa história se transformou nessa situação que eu classificaria como esdrúxula. Não há nada na República que se aproxime de algo tão bizarro e tão tosco quanto essa avalanche de ações movidas contra o senhor. O senhor pode falar um pouco para a gente? Henrique, eu acho que a gente precisa situar um pouco o momento em que isso inicia e como isso se desenvolve. 2011, 2012, 2013 é o momento em que a gente está passando pelo mensalão, é o momento em que inicia aquele processo, né, já na virada, de impeachment da presidenta Dilma. Mas isso também não nasce ali. Esse ambiente político institucional que permitiu que Joaquim Barbosa atuasse daquela maneira, né, que os julgamentos se transformassem em espetáculos, já vinha sendo germinado nas autoridades de controle desse país inteiro, ou seja, não é um clima que nasce exclusivamente no plano federal, sequer é um clima que nasce exclusivamente nos planos estaduais, mas existia um ambiente que iniciava a radicalização e onde nos estados isso também vinha acontecendo. Eu não sou o único caso, Pisolato, você acabou de falar nele, é outro caso, né, tão esdrúxulo, né, quanto que alcança, inclusive, a sua esposa como forma de pressão, como forma de tortura psicológica, o caso do reitor Cancelier e tantos outros que a gente conhece por esse país afora. Ou seja, existia, e ainda existe, não na mesma dimensão, uma permissividade em que os promotores, Ministério Público, podiam tudo. Veja que a gente tem, no meu caso,
os processos no Tribunal de Contas, todos os processos administrativos de compra de uma secretaria de uma cidade do tamanho de Goiânia foram inscritos com o meu CPF. Então, esses 1.400 processos resultaram em 100 e poucas multas, posteriormente reduzidas para 70 multas, as mais diversas possíveis. E mais algumas condenações que implicavam em decisões que eu deveria fazer o reembolso do recurso que fazia parte daquele processo. É impossível se defender de 1.400, como é impossível se defender de 100 também, como pessoa física. Isso é uma característica, ou seja, a pulverização de inúmeros processos, muitas vezes que diziam respeito ao mesmo tempo, ao tema, ao mesmo assunto, como uma forma de impedir que a pessoa possa reagir. Eu tive épocas em que, durante um longo período, você imagina, 1.000 processos, só no plano do Tribunal de Contas. Depois eu vou falar um pouco do Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal. Cada processo desse tem 200, 300 passos. Tem processo desses com o Tribunal de Contas que são 30 pastas de 500 páginas, aproximadamente. Era, por exemplo, balanço de um determinado ano de uma secretaria que gira durante o ano, naquela época, girava 1 bilhão e 500 milhões de reais durante o ano, que compra de agulha a pagamento de construção de prédio público, né? Você lida com valores de R$5 e valores de 10 milhões, de 20 milhões, de 30 milhões. Cada processo com esse tamanho e com essa dimensão, com as suas intimações. Então, durante um período, eu ia receber intimação de um, intimação do outro, notificação de um. Tinha um monte de papel aqui em casa, dessas notificações. Chega uma hora que você não consegue sequer saber do que se trata mais, você não consegue advogado que consiga te defender, porque eu tinha um aluno de biotecnologia, do aula de saúde coletiva na Universidade Federal de Goiás. E esse aluno um dia falou, ele terminou a aula, ele falou assim: Elias, eu tenho um grande amigo meu que trabalha no escritório de um advogado importante em Brasília, ele disse que pode te ajudar. Marcou uma reunião, o escritório reuniu os vários advogados, nós reunimos, eu passei os casos. Dali a 10 dias, eles apresentaram um relatório de casos só no plano judicial, não estou falando do restante, Tribunal de Contas, nem nada disso, e apresentaram um orçamento para fazer o acompanhamento na época, deve ter isso um pouco menos de 10 anos, apresentaram um orçamento de R$3.500.000. Eu vivo do meu salário de professor. Era o escritório do ex-procurador-geral de Justiça, Dr. Rodrigo Janot. Mandou isso, né, por escrito, não pediu sigilo, não pediu reserva, então posso falar. Para ter uma dimensão, eu venho sendo defendido por amigos, né? Um amigo que é um advogado criminal, um primo que também é advogado criminal, os advogados do meu sindicato de professores da universidade, que me cobram um valor simbólico, né? Eu pago R$1.000 por mês, um valor simbólico, obviamente, para fazer o acompanhamento, mas, felizmente, são companheiros que têm um profundo conhecimento, um envolvimento, uma dedicação e um carinho muito grande, e ganhamos todos os processos judiciais, são mais de 30 processos. Então, o Tribunal de Contas tomava essas decisões, fazia os seus acórdãos, e esses acórdãos dos tribunais de contas, eles automaticamente são transformados em títulos executivos. Aí o promotor falava assim para o prefeito: aqui no estado de Goiás, quando eu tenho que reembolsar valor, eu reembolso para quem foi roubado, supostamente. Então, é para a prefeitura, eu era secretário da prefeitura. Quando é multa do Tribunal de Contas, como é um órgão estadual aqui em Goiás, diferente do Rio de Janeiro, diferente de São Paulo, aí eu pago a multa para o estado de Goiás.
Aí o promotor pega o acórdão do Tribunal de Contas, vai lá no prefeito e fala: prefeito, tem esse acórdão aqui, é um título executivo, se você não cobrar do Elias, eu te processo. Aí o prefeito abre um processo de execução fiscal. Elias, você está devendo aqui, no caso de uma maternidade, vou dar um exemplo, maternidade Dona Iris, o Tribunal de Contas me condenou a devolver 100% do que se gastou na construção. Diz que a licitação estava fraudada. Quando eu entrei, a licitação já estava feita, o contrato já estava assinado. O prédio já tinha sido derrubado inteiro, a gente reconstruiu em um ano. Um mês antes da reinauguração da maternidade, eles não esperaram que a gente desse conta de fazer essa inauguração, o promotor me intima a mudar o nome da maternidade. Falou: doutor, prédio público não pode ter nome de gente viva. E a maternidade se chamava Dona Iris, que era a esposa do então prefeito de Goiânia, quando o nome foi dado na década de 60, Iris Rezende Machado. Eu era secretário de saúde do Paulo Garcia, que era vice do Iris, que renunciou para ser candidato a governador. Quando o promotor me falou isso, eu pensei assim: puta que pariu, desculpa, não vou arrumar uma confusão desse tamanho, né? No meio do processo, eu vou mudar. Eu falei: doutor, e de mais a mais, o nome estava lá há 50 anos. Eu falei: doutor, não pode ter nome de gente viva mesmo, não, mas eu tenho muito problema, tenho muito dor de cabeça, não vou mexer com isso, não. Quem mexe com o nome de prédio público é Câmara Municipal, não é secretário de saúde. O senhor vai lá falar com a Câmara Municipal, sim. Ele me deu uma intimação, né, notificando que estava mandando eu mudar e que eu me recusava a mudar, isso na mesma hora. Entrou com um processo judicial e perdeu o processo na Justiça. E ele pegava os acordos do Tribunal de Contas, que viram título executivo, então tem uma caminhada de cobrança por um lado, e com esse acordo ele abriu uma ação civil pública, um inquérito primeiro, depois uma ação, me processando por improbidade e pedindo que eu devolvesse os valores que o tribunal condenou. Essas ações na Justiça foram, no plano civil de improbidade, foram 11 ações, e mais uma criminal. Ganhamos todas, sem exceção. Fora outras ações, eu tive mais 13 ações, 13 julgamentos, foi julgado até hoje umas 30 vezes com o juiz, na frente de juiz. 13 na Justiça Especial, 11 ou 12 na civil de improbidade, uma na criminal, 3 na Justiça Federal. Ganhamos todas elas sem nenhuma exceção. Mas a cobrança continua do lado de cá, porque é título executivo. Quer dizer, eu ganhei na Justiça o mesmo tempo. O juiz fala assim: não teve desvio, não teve fraude, não teve improbidade, não tem prejuízo ao erário, tudo foi feito do jeito que tinha que ser, o ex-secretário Elias é inocente. Ou fala: não existe o menor indício de qualquer coisa, que manda para o arquivo, depois de 5 anos, 10 anos de tramitação processual. Ganhamos todas, mas as cobranças continuam do lado de cá. A Associação Brasileira de Juristas pela Democracia enxergou esse quadro e compreendeu que não era só uma questão do Elias Hassi, porque isso implica em eficiência administrativa, em política de controle, em uso de instrumentos que trazem medo para os gestores públicos, de uma maneira geral, afasta gestores do envolvimento com o setor público, e entrou com uma ação civil dizendo: olha, esses fatos aqui aconteceram no Tribunal de Contas, a prova do crime é o caso do Elias Hassi, quero que o tribunal discuta a questão no Tribunal de Contas e faça um pedido de urgência, ou seja, que ou cancele ou suspenda todas as cobranças decorrentes das condenações do Tribunal de Contas até que se julgue o mérito.
O que a juíza que estava de primeiro grau falou? Não, olha, esse assunto, não, a Associação Brasileira de Juristas não tem legitimidade para propor, porque o interesse disso não é coletivo, o interesse é do Elias, e o Elias que contrate advogado e entre com cada uma dessas cobranças pedindo anulação. Não é um assunto que diga respeito a interesses transindividuais, ou interesses coletivos, e mandou para arquivo. A Associação Brasileira está recorrendo contra isso e dizer, não, a obrigação do Tribunal de Contas é fazer o controle jurisdicional dos órgãos de controle. Se o órgão de controle está agindo de maneira inconstitucional, cabe ao Tribunal de Contas fazer isso. Então, a discussão no plano dessa ação hoje é esse, se o tribunal vai discutir o mérito ou se o tribunal vai dizer essa questão só é de interesse individual, é problema do Elias, ele contrata um advogado e que resolva a sua vida. Agora, para além dessa trajetória junto ao Tribunal de Contas, eu tive três inquéritos no Ministério Público Federal que são o suprassumo. Tem um inquérito que nasce de uma denúncia de 2 parágrafos. Os 2 parágrafos diziam o seguinte: os professores do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade Federal de Goiás viajam para o exterior, andam de carro importado e tem um padrão. É isso, exatamente isso. E tem um padrão de vida incompatível com seu salário. Eu acho que o Ministério Público devia investigar. Aí assina um cidadão, CPF, não sei o quê. Isso tramita durante 2 anos. Investigaram todas as minhas entradas e saídas. Meu departamento é um departamento pequeno, entradas e saídas no país durante 2 anos, tive que apresentar relatório das minhas atividades durante esse ano, e eles deram muito azar, porque naquele ano específico eu estava fazendo um trabalho de pesquisa, e tinha lá umas 30 viagens, mas era a viagem lá para Santo Antônio do Descoberto, para Lusiânia, Águas Lindas, para os Calungas ali na região de Alto Paraíso, era viagem para Poeira, para trabalho com leishmaniose, trabalho com levantamento de situação de saúde, e assim por diante. Mas tramitou. Ao final desse processo, quando termina um inquérito no Ministério Público, seja federal ou estadual, e outro promotor, procurador, fala que é para ir para o arquivamento pelas suas razões, porque não encontrou nada, não sei o quê, isso vai para a votação do Conselho do Ministério Público, para arquivar. E vai com certidão da escrivã. A escrivã do Ministério Público escreve assim: olha, estou notificando o senhor Elias Hassi, que o inquérito está terminando, e tentei notificar o denunciante, mas esse CPF não existe, a carteira de identidade não bate, então deixei de notificar quem denunciou, porque ele não existe. Aonde é que nasceu isso? Como é que isso acontece? Então, assim, é um quadro que não é só Tribunal de Contas, é um ambiente, como a gente teve no mesmo momento a Lava Jato. Felizmente, com a Lava Jato, a gente teve uma vaza-jato, né, que demonstrou a imundície que estava acontecendo aqui. Aqui em Goiás, nós não vamos ter a vaza-jato, como em outros estados também não, como a gente não tem na Paraíba, como a gente não tem, por exemplo, a perseguição Ricardo Coutinho. Isso não acontece por uma decisão só de uma pessoa, tem diálogo, tem conversa, tem articulação, tem jogo político, tem a maioria dos interesses, e eu fui o alvo naquele momento, mas não fui o único alvo. O Lofer Nunca Mais, que o Pisolato teve aí, já que identificou dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de situações, cada uma com uma faceta, cada uma de uma forma, cada uma no jogo das forças envolvidas, mas, em última análise, é sempre um processo de retirar do campo da política, do campo dos argumentos, das ambiguidades, do debate, da polêmica, pessoas ou representações que façam, que sejam um obstáculo para alguns interesses,
É difícil a gente imaginar que nasce de uma pessoa uma coisa dessa dimensão, né? Que tem perna no Ministério Público Federal, tem perna no Ministério Público Estadual, eu sofri 25 sindicâncias no Conselho Regional de Medicina, 25 sindicâncias no Conselho Regional de Medicina. Então, assim, a gente tem braços e não é por acaso os conselhos de medicina, inclusive o Conselho Federal de Medicina, é ator importante nessas nossas polêmicas, seja na época da pandemia, com a ivermectina, sejam outras práticas, né, que afrontavam o pensamento científico, ou pelo menos o pensamento mais consolidado na área não só da medicina, mas na área da saúde. Desculpa, acho que eu me estendi demais, te acaba perdendo um pouco o controle do tempo, perdão. Não, é exatamente isso que a gente esperava, uma explicação, doutor, bastante pormenorizada, porque quando eu ouço um relato desse, a gente recebe aqui praticamente a cada 15 dias o Ricardo Coutinho, está sempre aqui com a gente, o Pisolato também, e a gente conversa muito a respeito dessa rede de lawfare que se estabeleceu em vários estados e pontos do país. E o que me choca é que, assim, quando eu ouço uma história como essa, absolutamente detalhada, em que eu consegui, na minha cabeça ali, traçar toda uma linha do tempo do que aconteceu com o senhor, eu fico profundamente escandalizado, porque aí a gente começa a cruzar coisa que não tem lé com cré, começa a fazer comparações dentro da nossa cabeça. E eu fico pensando, por exemplo, o doutor teve que responder diante do Conselho do Ministério Público por uma denúncia de alguém que apresentou um CPF e um RG falso. Me custa acreditar que o Ministério Público de Goiás receba uma ação sem checar a identidade do autor daquela denúncia, do denunciante. Isso é completamente bizarro, porque o doutor fazia viagens pelo interior do estado, um estado que fica na região centro-oeste, no Cerrado brasileiro, tratando, né, como profissional médico dessa área de saúde coletiva, de doenças, as chamadas doenças negligenciadas, né, doenças como, por exemplo, a leishmaniose, a hanseníase, a doença de Chagas, coisas que afetam o Brasil profundo. E eu vejo um médico que atua na área de doenças negligenciadas em pacientes do Brasil profundo, sendo levado a um questionamento no Ministério Público. E na mesma semana eu vejo uma figura como Nicolas Ferreira, que passou dias em Bruxelas, na Bélgica, andando de sobretudo, todo bonitão, de feltro, andando de carro com motorista, para ir em eventos e encontros de extrema-direita, gastando em euro como parlamentar federal. Ninguém faz um questionamento sobre essa farra nojenta, escrota, que essa gente realiza com o dinheiro público. E contra um médico que atuou na área pública por muito tempo e que trabalha com doenças desse tipo negligenciadas, que são doenças que atingem muita gente num país como o Brasil, ele tem que prestar esclarecimento, ser submetido a um juízo num conselho de promotores, de procuradores, para que ao final o conselho diga, na verdade nem precisava disso tudo, porque o denunciante é fake, ele não existe. Isso mostra o tamanho da zona que é o Brasil e como tem gente mal intencionada, doutor. Olha, eu não fiz perícia, então meu olhar numa questão como essa, ainda, além de não ter feito perícia, é carregado de uma suspeita, de uma maldade, né, dentro. Mas quando você olha o ofício que é assinado por esse ser inexistente e olha os próximos documentos que vêm nesse processo, a impressão que dá, meio Sherlock Holmes, é que foram escritos na mesma máquina, no mesmo computador, utilizando a mesma impressora. Eu tenho direito de achar isso. Realmente são muito similares, muito parecidos. Mas quem tinha que fazer uma perícia, eu já falei isso publicamente, quer dizer, não é nenhum segredo, em que o Ministério Público Federal possa dizer assim, não, ele nunca me falou nada.
né, mas isso é público, teria que ter sido o Ministério Público Federal, ou seja, né, uma acusação como essa é obrigação. Bom, nem sei também se uma acusação como essa, falada na mídia, né, eu não fui lá fazer uma denúncia formal disso, eu quero é ficar livre desse processo o mais rápido possível, porque isso traz um desassossego permanente na vida. Mas a obrigação era essa, o Tribunal de Contas, com uma denúncia dessa natureza, não porque eu seja mais importante do que outras pessoas, mas eu sou uma pessoa que tem respeito na minha cidade. Eu presidi a Constituição Municipal aqui em Goiânia, a lei orgânica do município, com muita fui eleito presidente da Câmara com voto de 31 vereadores de 33, em 33. Né? No momento político, fui eleito presidente da Câmara em 1989. Quer dizer, era uma pós-constituinte, e a gente conseguiu articular a Câmara, construir um consenso dentro da Câmara, uma gestão que teve um papel importante no processo político da cidade de Goiânia. Eu presidi a Comissão de Saúde da Câmara Municipal, fui vereador por 8 anos, fui presidente 2, e presidi a Comissão de Saúde por 4 ou 5 anos na sequência. Eu fui secretário do professor Nion Albernaz, que foi eleito pelo PSDB, e fui secretário do professor Paulo Garcia, eleito pelo PT. Quer dizer, né, eu tenho uma articulação na cidade que me permite circular em grupos. Sou filiado ao Partido dos Trabalhadores, mas minha origem vem lá do Partido Comunista, lá de trás, mas me permite transitar em diversos setores. Né? Nunca... não sou uma pessoa que não tenha um respeito dentro da sociedade. Ou seja, uma fala dessa, né? Olha aqui, ó, eu falei, olha, esse promotor me ameaçou no gabinete, quando ele mandou eu mudar o nome da maternidade, eu me recusei a mudar o nome. A hora que eu estou saindo, ele fala, doutor, mas não fica desse jeito, não, porque daqui a pouco você não é mais secretário, não tem mais a estrutura jurídica da secretaria, e virou assim e apontou para o gabinete dele. Esse gabinete está aqui só para tocar processo. Quer dizer, isso é uma ameaça. Ele me ameaçou, daqui a pouco você não consegue se defender, mas eu vou continuar te atacando. E já falei isso publicamente várias vezes. É atribuição do Ministério Público, porque não é que eu não sou contra o Ministério Público, defendi o Ministério Público a vida inteira, né? A importância de ter um órgão de controle. Mas o órgão de controle tem que se dar o respeito, ele tem que dar satisfação para a sociedade, ele tem que responder às necessidades da sociedade. Se ele fecha os olhos para o que acontece ali dentro, como é que ele vai cumprir a sua função de controle efetivo, de defesa da democracia, de defesa da cidadania? Ele precisa fazer isso na sua rotina, no seu dia a dia, para que não transforme o órgão de controle numa ferramenta de controle político, de controle eleitoral, ou seja, instrumento de amedrontamento e intimidação da gestão. Isso impede a gestão de andar, porque se as pessoas estão com medo, qualquer coisa... como é que ela vai tomar decisão? E você tem que decidir numa secretaria de saúde, com essa nossa população, com as suas dificuldades, você tem que tomar decisão o dia inteiro. O Ministério Público Estadual aqui do Estado de Goiás, nesses 2 anos, mandou para mim, como secretário, mais de 2.000 ofícios. 2.000. Todos eles catalogados, um por um. É verdade que nem todos diziam respeito a investigações ou coisa desse tipo. Uma grande parte era fornece medicamento para fulano, faz isso para ciclano, faz isso, que são atributos. Mas ele podia, ao invés de mandar... Como é que você responde 2.000 ofícios? Nós criamos uma estrutura com 3 advogados, 3 enfermeiros ou enfermeiras, para poder dar conta de responder a isso, para poder fazer acompanhamento e assim por diante.
Mas não é maneira de atuar. Quer dizer, ele que deveria fazer isso de maneira organizada, ao invés dele mandar 200 ofícios com o mesmo tema, manda um, junta os 200, naquilo que for razoável, que for pertinente. Se for um paciente que está precisando de uma internação hospitalar de urgência, ele não pode esperar para juntar 10, 20 ou 30 para mandar. Ele tem que mandar aquele mesmo. Mas se são casos que permitem você articular e encontrar soluções que são soluções comuns, que são soluções satisfatórias, com eficiência para a administração, ele tem outra maneira de atuar também. Mas, assim, o massacre, eu até fiquei curioso para saber se isso continua dessa maneira. Eu acho que não, acho que deve ter caído um pouco de senso nessa máquina de controle. Mas os nossos teóricos já diziam, né, alguns deles, o controle é uma máquina complexa e perigosa, porque cada vez ele vai se agigantando, e você precisa de controle, e eles passam a ter poder, né, por si só, independente da sociedade. Eu acho que isso que acontece, de certa maneira. É aquela velha história, quem controla o controlador, né, doutor? Então é o seguinte, doutor, eu agradeço demais aqui a sua presença, já deixo também um convite aqui para que o senhor volte eventualmente nas próximas semanas, no mês que vem. A gente está sempre recebendo quadros importantes da política brasileira, do cenário político como um todo, não necessariamente partidário, e sobretudo num ano importante como é esse ano eleitoral de 2026, em que a gente deve ter aí uma grande encruzilhada na vida de todos nós brasileiros. Eu me solidarizo também em nome de toda a equipe da Fórum, da TV Fórum e do portal da revista Fórum, em relação a essa situação que o senhor atravessou. Fico contente que boa parte desses problemas já tenha sido equacionada, e torço aqui para que tudo finalmente se resolva, e me mostro indignado porque é absolutamente inaceitável. Então, eu agradeço mais uma vez o senhor e boa noite, doutor. Obrigado.